Você pode ouvir sobre Jesus por muitos anos e ainda assim passar dias inteiros sem viver como ele ensinou. Esse é o ponto que muita gente evita encarar. Não basta admirar as palavras de Cristo, se na prática a rotina continua sendo guiada pela pressa, pelo medo, pela irritação e pelas próprias vontades. Muita gente pensa que seguir Jesus é separar alguns minutos para a oração, ir à igreja e tentar ser uma pessoa melhor. Mas Jesus nunca chamou ninguém para uma fé de aparência. Ele chamou para uma vida transformada, de dentro para fora, no secreto e no público, no culto e dentro de casa, no domingo e na segunda-feira. Agora pense com sinceridade. O que governa suas decisões quando ninguém está olhando? O que sai do seu coração quando algo foge do controle? Como você trata as pessoas dentro da sua casa? Como você reage quando se sente ferido, esquecido ou pressionado? É aí que os ensinamentos de Jesus deixam de ser uma mensagem bonita e se tornam um espelho, porque Cristo não quer ocupar apenas um espaço na sua crença. Ele quer governar o seu coração. E se isso parece forte, é porque essa mensagem não veio para massagear o ego. Ela veio para despertar a alma. Neste vídeo, você vai perceber que os ensinamentos de Jesus não foram dados apenas para momentos religiosos. Eles foram dados para os detalhes mais comuns da sua vida. E existe algo que quase ninguém percebe. O maior campo de batalha da sua fé não está nas grandes decisões. Está nos hábitos silenciosos que moldam quem você está se tornando. E é exatamente aqui que tudo começa. Quando a rotina afasta você de Jesus. A rotina parece inocente, mas ela tem um poder silencioso. Aos poucos, sem fazer barulho, ela pode empurrar Jesus para as margens da sua vida. Você acorda, pega o celular, corre para resolver pendências, responde mensagens, enfrenta preocupações, lida com pressões e, quando percebe, o dia já está sendo conduzido por impulsos, cobranças e distrações. Não é que você tenha deixado de amar a Deus. O problema é que outras vozes começaram a falar mais alto dentro de você. E quando isso acontece, o coração continua crendo em Jesus, mas já não consulta Jesus para viver. Esse é um dos perigos mais sutis da vida cristã. A pessoa não abandona a fé, ela apenas se acostuma a viver no automático. Ora menos, escuta menos, reflete menos, se rende menos. E então surge uma contradição dolorosa. Os lábios ainda dizem que Jesus é Senhor. Mas as atitudes do dia revelam que quem está no controle é a ansiedade, a pressa ou o cansaço. Jesus nunca quis ser lembrado apenas em momentos de necessidade. Ele quer ser reconhecido no meio da rotina comum, porque é ali que o caráter é formado, as escolhas são feitas e a alma mostra em quem realmente confia. Agora vem a pergunta que muda tudo. Se Jesus observasse a forma como você tem vivido seus dias, ele encontraria espaço real para agir? Ou apenas sobras do seu tempo e da sua atenção? Essa resposta pode revelar mais sobre sua vida espiritual do que muitos imaginam. E isso nos leva a um erro ainda mais profundo. Um erro que faz muita gente viver uma fé dividida, sem perceber. O erro de separar vida espiritual da vida comum. Muita gente acredita, mesmo sem perceber, que existe uma parte da vida que pertence a Deus e outra que pertence à rotina, como se o momento da oração fosse sagrado, mas o restante do dia fosse apenas obrigação, como se Jesus tivesse autoridade no culto, mas não nas conversas dentro de casa, nas decisões do trabalho, no jeito de responder uma crítica ou no modo como você trata alguém quando está cansado. Esse pensamento parece normal, mas ele enfraquece a fé de forma profunda, porque quando a vida é dividida desse jeito, a presença de Deus passa a ser lembrada em momentos específicos e não vivida de maneira contínua.
Jesus nunca ensinou uma espiritualidade limitada a ambientes religiosos. Ele falou sobre perdão, humildade, mansidão, fidelidade, amor ao próximo, pureza de coração e confiança em Deus no meio da vida real. Foi no caminho, na mesa, nas crises, nas relações e nas escolhas comuns que ele mostrou como o reino de Deus se manifesta. Isso significa que não existe área neutra para quem segue a Cristo. Ou Jesus governa a totalidade da vida, ou será tratado como alguém que inspira de vez em quando, mas não dirige de verdade. Esse erro de separação cria um cristão que canta sobre entrega, mas toma decisões sem oração, que escuta a palavra, mas reage como se nunca tivesse sido confrontado por ela. E aqui está o ponto mais sério. Quando a fé não alcança a vida comum, ela se torna apenas discurso. Só que Jesus não chamou ninguém para uma religião de palavras. Ele chamou para uma vida em que até o começo do dia revela quem está no comando do coração. E é justamente aí que o próximo passo se torna inevitável. O que Jesus diria sobre a forma como você começa o seu dia? O começo do dia revela muito mais sobre a alma do que a maioria das pessoas imagina. Antes mesmo de falar com alguém, seu coração já escolheu a quem vai ouvir primeiro. Para muitos, o dia começa com pressa, notificações, preocupação e uma mente já lotada de cobranças. O corpo desperta, mas o espírito continua abafado. E quando a manhã começa sem direção, quase sempre o restante do dia segue o mesmo caminho. Não porque Deus se afastou, mas porque a atenção foi entregue a tudo o que grita mais alto. Jesus nunca tratou a vida com superficialidade. Ele sabia da importância do secreto, da comunhão com o Pai, do coração alinhado antes do confronto com o mundo. Começar o dia sem parar para buscar direção é como sair para uma batalha sem discernimento. Aos poucos, a pessoa se acostuma a reagir em vez de discernir, a correr em vez de ouvir, a resolver tudo com a própria força em vez de depender de Deus. E isso não afeta apenas o humor ou a produtividade. Isso afeta a sensibilidade espiritual, a paz interior e o modo como cada decisão será tomada ao longo das horas. Talvez o seu dia não esteja sendo destruído por grandes pecados, mas por pequenos começos desordenados que enfraquecem sua consciência da presença de Deus. Porque quando a primeira voz da manhã não é a de Cristo, outras vozes assumem o controle com facilidade. E se o início do dia já carrega tanto peso espiritual, imagine o que acontece nas escolhas aparentemente pequenas que vêm logo depois. A espiritualidade que aparece nas pequenas escolhas, quase todo mundo imagina que a fidelidade a Jesus será provada em grandes decisões, em momentos marcantes, em situações extremas. Mas, na maior parte do tempo, não é assim que a transformação acontece. O que revela se Cristo está formando seu caráter são as escolhas pequenas, repetidas, silenciosas. Aquelas que ninguém aplaude e quase ninguém percebe. O tom da sua resposta, a forma como você olha para alguém, o conteúdo que você alimenta na mente, a paciência que você decide ter ou recusa oferecer. Tudo isso fala sobre quem governa o seu coração. Jesus nunca ensinou apenas para ocasiões extraordinárias. Ele levou a verdade de Deus para dentro da intenção, da motivação, do olhar, da palavra e da atitude comum. É por isso que o cristianismo não se sustenta apenas em declarações de fé. Ele se sustenta em coerência diária. Uma pequena escolha pode parecer insignificante naquele momento, mas ela sempre constrói alguma coisa dentro de você. Ou fortalece a sensibilidade à voz de Deus, ou acostuma sua alma a ignorá-la, ou aproxima seu coração do caráter de Cristo, ou o entrega ao ego disfarçado de normalidade. Esse é o ponto que muitos não percebem.
A vida espiritual raramente desmorona de uma vez. Ela vai sendo enfraquecida por concessões pequenas, repetidas, justificadas. E do mesmo modo, a maturidade também nasce assim, em atos simples de obediência. Só que existe uma área em que essas pequenas escolhas ficam ainda mais visíveis. O modo como você reage quando é pressionado, contrariado ou ferido. E é aí que a verdade aparece, sem maquiagem. Como Jesus confronta reações automáticas. É fácil parecer equilibrado quando tudo está em paz. O problema aparece quando alguém fere você, contradiz você, ignora você ou tira algo do seu controle. Nessas horas, a reação vem antes do pensamento. E o que está escondido no coração sobe à superfície sem pedir licença. Irritação, dureza, impaciência, desejo de responder na mesma moeda, vontade de vencer a discussão em vez de preservar a verdade com amor. É nesse ponto que muita gente descobre que conhece os ensinamentos de Jesus, mas ainda reage como se nunca tivesse sido transformada por eles. Jesus não ensinou apenas o que fazer em momentos sagrados, ele confrontou o interior do homem. Mostrou que a boca fala do que o coração está cheio, que a mansidão vale mais do que o impulso, que o amor ao próximo não pode depender da conveniência, e que a resposta certa nem sempre é a resposta mais rápida. Isso mexe profundamente com a vida diária. Porque seguir Jesus não é apenas evitar atitudes erradas visíveis, é permitir que Ele transforme a raiz daquilo que produz essas atitudes. E essa mudança começa justamente no lugar onde você menos consegue fingir. Quando uma reação automática expõe orgulho, carnalidade ou falta de domínio próprio, não é hora de apenas sentir culpa. É hora de reconhecer que Jesus quer alcançar exatamente esse ponto, porque toda reação revela uma formação interior. E se suas respostas mostram quem você está se tornando, existe outro momento em que essa verdade se torna ainda mais clara. Quando não há barulho, não há ninguém observando, e só resta você, diante do que realmente carrega por dentro. O silêncio que revela o estado do coração. Existe um momento em que as distrações diminuem, as vozes de fora se calam e você fica sozinho com o que realmente está dentro de você. É nesse silêncio que muita coisa se revela. Alguns percebem inquietação, outros sentem vazio, outros descobrem que não sabem mais descansar sem buscar algum ruído para fugir de si mesmos. E isso diz muito. Porque quando o coração não encontra paz, nem por alguns instantes, talvez o problema não esteja apenas no excesso de tarefas. Talvez esteja na falta de alinhamento interior com Deus. Jesus sempre levou as pessoas para além da aparência. Ele não se impressionava com palavras certas quando o coração estava desordenado. Por isso, o silêncio não deve ser visto como ameaça, mas como um espelho. Ele revela onde estão suas carências, o que domina seus pensamentos, quais medos governam sua alma e o quanto sua vida interior tem sido cultivada ou abandonada. Muita gente tenta manter uma imagem espiritual diante dos outros, mas é no secreto da mente, das intenções e dos pensamentos que a fé mostra sua condição real. Se no silêncio você encontra apenas ansiedade, culpa acumulada, confusão ou distância de Deus, isso não significa que tudo está perdido, significa que Jesus está expondo uma área que precisa de cura e verdade. Só que essa vida interior ferida não fica escondida por muito tempo. Ela começa a influenciar o ritmo da sua alma, o peso que você carrega e a maneira como você atravessa os dias. E é por isso que o próximo ponto toca em um dos maiores problemas espirituais do nosso tempo.
Viver com pressa é o oposto de viver como Jesus. A pressa se tornou tão comum que muita gente já não percebe o quanto ela está adoecendo a alma. Tudo precisa ser rápido, imediato, resolvido agora. A mente corre, o corpo acompanha e o coração vai ficando cada vez mais distante da paz que Jesus oferece. Quem vive com pressa quase nunca percebe o que Deus está fazendo no presente, porque está sempre tentando alcançar o próximo compromisso, resolver o próximo problema ou controlar o próximo resultado. E quando esse ritmo se torna normal, a fé começa a ser sufocada sem barulho. Jesus nunca viveu governado pela ansiedade do tempo. Ele tinha urgência espiritual, mas não desespero. Ele sabia parar, ouvir, se retirar, observar, responder com intenção. Havia firmeza, propósito e presença em cada passo. Isso confronta diretamente o modo como muitos vivem hoje. Porque seguir Jesus não é apenas acreditar nas palavras dele, é aprender o ritmo do reino. E o ritmo do reino não combina com um coração dominado pela aflição, pela pressa e pela necessidade de controlar tudo. Um coração acelerado demais ouve pouco, discerne pouco e ama mal. Talvez você esteja cansado não apenas pelo que faz, mas pela forma como faz. Talvez o problema não seja só excesso de tarefas, mas um interior que desaprendeu a caminhar com Deus em paz. E quando a alma perde esse eixo, os relacionamentos começam a sentir o peso. Afinal, nada revela tanto o estado de um coração apressado, quanto a forma como ele lida com pessoas que exigem paciência, graça e maturidade. O jeito de Jesus lidar com pessoas difíceis. Quase todo mundo gosta de falar sobre amor até precisar praticá-lo com alguém difícil. É nesse ponto que os ensinamentos de Jesus deixam de ser inspiradores e se tornam exigentes. Pessoas difíceis expõem impaciência, orgulho, desejo de afastamento, vontade de revidar e até um certo prazer secreto em julgar. E o mais desafiador é que essas pessoas geralmente aparecem nos ambientes mais próximos, dentro da família, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos que não podem ser evitados com facilidade. É ali que o coração mostra se aprendeu a amar como Cristo, ou apenas a tolerar quem não ameaça o próprio conforto. Jesus lidou com pessoas lentas para entender, resistentes à verdade, egoístas, agressivas, falsas e até ingratas. Ainda assim, ele não abriu mão da verdade nem da compaixão. Isso ensina algo poderoso. Tratar pessoas difíceis como Jesus tratava não significa aceitar abuso, esconder a verdade ou fingir que nada machuca. Significa manter o caráter quando o outro perdeu o dele. Significa não devolver escuridão com mais escuridão. Significa responder com firmeza sem se tornar duro, com misericórdia sem se tornar ingênuo, com amor sem se render ao ego. Esse tipo de postura não nasce de esforço humano puro. Ela nasce de um coração que foi transformado no secreto. E é justamente por isso que tanta gente consegue parecer cristã em público, mas falha nas relações reais, porque existe uma diferença entre ter aparência de fé e carregar o caráter de Cristo, e essa diferença precisa ser encarada sem desculpas. O perigo de parecer cristão sem agir como Cristo. Existe uma armadilha espiritual muito séria em parecer alinhado com Jesus por fora, enquanto o coração continua resistindo a ele por dentro. A pessoa aprende a linguagem da fé, sabe quando dizer as palavras certas, conhece os costumes da igreja, compartilha versículos, levanta as mãos no culto, mas no cotidiano continua sendo governada pelo orgulho, pela vaidade, pela dureza, pela falta de perdão e por reações que negam o caráter de Cristo. Esse é um perigo silencioso, porque quem vive assim, muitas vezes consegue enganar os outros por muito tempo. E pior ainda, pode começar a enganar a si mesmo.
Jesus foi muito firme com a religiosidade sem transformação. Ele nunca se satisfez com aparência espiritual. O que ele buscava era verdade no íntimo, obediência sincera, pureza de intenção e uma vida coerente com o reino de Deus. Isso significa que o verdadeiro sinal de maturidade cristã não está apenas no que você professa, mas no que você pratica quando ninguém está aplaudindo. Não está apenas na sua presença na igreja, mas na forma como você trata pessoas, lida com tentações, administra sua língua e responde quando é confrontado. Essa verdade é desconfortável, mas libertadora, porque ela quebra a ilusão de que fé visível é sempre fé verdadeira. E quando essa ilusão cai, surge uma pergunta que mexe profundamente com a consciência. O que suas preocupações mais frequentes revelam sobre o lugar que Deus realmente ocupa dentro de você? Essa resposta pode ser mais reveladora do que qualquer aparência religiosa. O que suas preocupações dizem sobre sua fé? As preocupações não ocupam apenas a mente, elas revelam em quem o coração está confiando. Quando a preocupação domina seus pensamentos o tempo todo, ela não mostra apenas que existe um problema para resolver. Muitas vezes ela mostra que a alma está tentando carregar sozinha pesos que deveriam ser colocados diante de Deus. E esse é um ponto delicado, porque muita gente chama de responsabilidade, o que na verdade já se transformou em controle, medo e desgaste interior. A pessoa continua crendo em Deus, mas vive como se tudo dependesse exclusivamente dela. Jesus falou de forma muito direta sobre isso quando ensinou que o coração humano não pode ser consumido pela ansiedade, porque o Pai conhece cada necessidade. Isso não significa irresponsabilidade, significa confiança prática, significa viver sem ser governado pela aflição, significa trabalhar, decidir, agir, planejar, mas sem permitir que a alma seja escravizada pelo medo do amanhã. Quando a preocupação se torna constante, ela começa a moldar reações, afetar relacionamentos, roubar presença e impedir a paz. Aos poucos, a vida passa a ser conduzida por cenários imaginários, e não pela verdade de Deus. Talvez o que mais esteja cansando você não seja a quantidade de lutas, mas o esforço contínuo de tentar sustentar o que só o Senhor pode governar. E quando essa confiança não é entregue, existe uma área em que isso fica ainda mais evidente. Aquela parte da vida que ninguém vê, onde suas escolhas são feitas sem testemunhas e onde a sinceridade diante de Deus não pode ser substituída por imagem. A obediência que ninguém vê. Existe uma parte da vida cristã que não aparece no púlpito, nas redes sociais, nem nas conversas com outras pessoas. É o lugar secreto das escolhas silenciosas, onde ninguém está olhando, ninguém está elogiando, ninguém está corrigindo. E é justamente aí que a obediência revela sua verdade. Porque quando não existe aplauso, o que permanece é convicção. Quando não existe plateia, o que fala mais alto é o caráter. E quando ninguém sabe o que você faz, pensa ou alimenta dentro de si, Deus continua vendo com clareza absoluta quem você está se tornando. Jesus ensinou que o Pai vê em secreto. Essa verdade deveria mexer profundamente com a consciência de quem deseja segui-lo de verdade. A obediência que ninguém vê é aquela que recusa o pecado sem testemunhas, que escolhe a verdade sem reconhecimento, que rejeita a conveniência quando ela fere a vontade de Deus. É ali que se formam as raízes de uma vida íntegra. Não é no momento público que o caráter nasce. O público apenas revela o que já foi cultivado no oculto. Por isso, uma fé forte não é construída primeiro diante dos homens, mas diante de Deus. No lugar onde só Ele conhece toda a luta, toda a intenção e toda a verdade.
Se sua vida no secreto estiver distante de Cristo, mais cedo ou mais tarde, isso aparecerá em alguma área visível. E a primeira área a sentir esse impacto quase sempre é a casa. Porque dentro do lar, onde as máscaras caem e a convivência testa o coração, fica impossível sustentar por muito tempo uma espiritualidade que não seja real. Como os ensinamentos de Jesus transformam sua casa. É dentro de casa que a fé deixa de ser discurso e se torna realidade visível. No lar, não adianta ter aparência espiritual se o tom de voz fere, se a impaciência domina, se o ego quer vencer sempre, se o perdão é adiado e se o amor só aparece quando tudo está favorável. A casa é o lugar onde o caráter é testado com mais frequência, porque ali ninguém consegue manter por muito tempo uma versão fabricada de si mesmo. E é exatamente por isso que os ensinamentos de Jesus precisam entrar primeiro nesse ambiente. Jesus ensinou sobre serviço, mansidão, misericórdia, reconciliação, humildade e amor verdadeiro. Tudo isso tem aplicação direta dentro da família. Seguir a Cristo em casa significa ouvir antes de reagir, falar com graça em vez de ferir, pedir perdão com sinceridade, ceder quando o orgulho quer dominar, tratar com honra quem está perto demais para ser impressionado por discursos. Muita gente deseja viver algo grande com Deus, mas negligencia o lugar onde a fé deveria ser mais evidente. O lar não é um detalhe da vida espiritual. O lar é uma das suas maiores provas. Se Jesus governa sua casa, isso aparece na atmosfera, nas palavras, na postura e até no modo como os conflitos são enfrentados. Só que existe uma dificuldade que desafia até quem deseja fazer o certo. Continuar vivendo os ensinamentos de Cristo quando o coração já está cansado, sobrecarregado e sem forças. E esse ponto precisa ser encarado com honestidade. O evangelho vivido no meio do cansaço. É fácil imaginar uma vida cristã bonita quando tudo está em ordem, quando a mente está leve, quando o coração está animado e quando as forças parecem suficientes. O desafio real aparece quando o cansaço toma conta. Quando você está esgotado, emocionalmente drenado, sem vontade de conversar, sem energia para recomeçar e com a sensação de que está apenas tentando sobreviver ao dia. É nesse cenário que muitos pensam que já não conseguem viver os ensinamentos de Jesus com fidelidade. Mas é justamente aí que o Evangelho mostra sua profundidade. Jesus nunca chamou pessoas perfeitas, descansadas e sempre fortes. Ele chamou cansados, sobrecarregados e feridos. Isso muda tudo, porque viver os ensinamentos de Cristo no meio do cansaço não significa manter uma performance espiritual impecável. Significa continuar escolhendo a verdade de Deus, mesmo quando as emoções não ajudam. Significa não usar o esgotamento como desculpa para ferir, endurecer, abandonar a oração ou se afastar da vontade do Senhor. O cansaço explica muita coisa, mas não pode governar o coração de quem entregou a vida a Cristo. Existe uma força que não nasce da disposição humana, mas da dependência de Deus. E quando essa dependência se torna real, algo começa a mudar. Jesus deixa de ser apenas alguém que inspira em dias bons e passa a ser aquele que sustenta em dias difíceis. E essa virada é decisiva, porque há uma diferença profunda entre se emocionar com Cristo e realmente se submeter à direção dele. O que muda quando Jesus deixa de ser só inspiração e se torna direção. Muita gente se sente tocada por Jesus, admira seus ensinamentos, reconhece sua bondade, se emociona com sua mensagem e até deseja parecer mais com ele. Mas existe uma diferença enorme entre ser inspirado por Cristo e ser dirigido por Cristo. A inspiração aquece o coração por um momento. A direção muda o caminho da vida. Quem apenas se inspira em Jesus, escolhe o que acha bonito nos ensinamentos dele.
Quem se submete à direção de Jesus aceita ser corrigido, confrontado e conduzido, mesmo quando isso exige renúncia. Esse é um ponto decisivo na vida espiritual, porque enquanto Jesus for apenas uma referência admirável, a pessoa continuará no centro das próprias decisões. Ela até consulta a palavra quando convém, mas ainda preserva o direito de seguir a própria vontade quando o custo da obediência parece alto. Só que Jesus não chamou ninguém para admirá-lo de longe. Ele chamou para segui-lo. E seguir Cristo significa permitir que sua verdade tenha autoridade sobre os afetos, os hábitos, os relacionamentos, os planos e as áreas em que o ego ainda quer resistir. Quando Jesus se torna direção, a vida deixa de ser guiada apenas por emoções, conveniências ou impulsos. Passa a existir um novo eixo. E esse eixo muda a forma de viver o dia, de atravessar lutas, de falar, de reagir e de escolher. Só que essa transformação não acontece em um lugar distante ou idealizado. Ela começa no chão da vida real, no cotidiano que muitos consideram comum demais para ser santo. É aí que a conclusão desta mensagem se torna tão necessária. Seu dia a dia pode se tornar o lugar da sua transformação. A grande mudança da vida cristã não começa quando tudo melhora do lado de fora. Ela começa quando Jesus passa a governar o que acontece dentro de você, no meio da vida comum. É no cotidiano que a fé se torna verdadeira. É ali, nas manhãs corridas, nas conversas difíceis, nas escolhas silenciosas, nas pressões inesperadas, no cansaço e no ambiente da sua própria casa, que os ensinamentos de Cristo deixam de ser teoria e se tornam prática. O problema nunca foi a falta de acesso à verdade. O problema sempre foi a resistência em permitir que essa verdade alcance cada canto da vida. Talvez você tenha esperado uma mudança grandiosa, um momento extraordinário, uma experiência marcante que resolvesse tudo de uma vez. Mas, na maior parte das vezes, Jesus transforma uma vida pelas decisões simples de cada dia. Quando você escolhe perdoar em vez de endurecer, quando decide confiar em vez de se desesperar, quando fala com graça em vez de ferir, quando obedece no secreto, quando entrega a Ele o começo do dia, o peso da mente, a dor do coração e a direção dos seus passos. É assim que o comum começa a se tornar santo. Se Jesus realmente for Senhor da sua vida, isso vai aparecer na sua rotina, não apenas no que você crê, mas no modo como você vive. E talvez seja esse o chamado que Deus está fazendo hoje ao seu coração. Parar de apenas ouvir sobre Cristo e começar de fato a viver com Cristo em cada detalhe do seu dia.